Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo um aluguel mesmo ou no país dos impostos, que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode conceder aos seus filhos um estudo melhor, você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema: quando ele ocupa a divindade na nossa vida. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Jesus, ele vai caminhando para Jerusalém, e nesta caminhada ele vai formando os seus discípulos. E Jesus, ele vai entrar em vários temas que se referem ao céu, temas que se referem ao relacionamento, e aqui um tema que talvez muitos achassem que Jesus não queria tratar: a questão do uso do dinheiro. Sabemos, meus irmãos, que o dinheiro não é um mal em si. O problema não é o dinheiro, o problema é a idolatria do dinheiro. É transformar o dinheiro no fundamento da sua vida, no fundamento da sua alegria, no fundamento da sua confiança. No livro de Tiago, nós temos uma frase usualmente errada na boca de muitos. As pessoas já me falaram que a Bíblia diz que o mal do mundo é o dinheiro. Não, a Bíblia não tem esse versículo não. O versículo certo é: o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a minha avó, já falecida, a avó Alice, ela tinha uma frase: sempre que ela ia pagar uma conta ou fazer algum acerto, ela dizia assim: se paga para nascer, se paga para morrer, e entre um e o outro, tudo se paga. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia muito grande as pessoas, até pregadores, falarem mal do dinheiro, porque o dinheiro nos concede tantas coisas maravilhosas. O dinheiro facilita a nossa vida. Não é nem dinheiro de mais, mas também nem dinheiro de menos. Tanto problema faz o dinheiro que falta, como muitos problemas traz o dinheiro que farta. Esse é um ditado medieval: que não falte, mas que não farte. Que nós tenhamos o necessário para ter uma vida digna, uma vida confortável. E aqueles que pelo trabalho, não pela esperteza, pela safadeza, mas aqueles que pelo trabalho e pela inteligência se enriqueceram e têm uma vida mais cômoda na questão financeira, essa pessoa tem condições de ajudar mais. Ela tem condição de propor um trabalho mais digno para aqueles que colaboram com ele. As leituras que nós ouvimos, e nós vamos passar rapidamente por todas, a Bíblia vai nos ensinar qual o lugar do dinheiro na nossa vida. Porque aqui, meus irmãos, é interessante, não é? Não vou falar nome não, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não dou conta, eu sofro infarto. Eu já participei de eventos onde, não sei o motivo, onde o pregador desceu a lenha no dinheiro e colocou os ricos todos no inferno. Terminada a pregação, era o momento do ofertório. O que o cara pediu? Doação. Como que a pessoa fala mal do dinheiro e logo após ela está pedindo que o povo dê dinheiro? Então a questão, meus irmãos, não é o dinheiro, que é tudo que vocês estão vendo aqui. Você que está me acompanhando de casa, toda essa transmissão, tudo que você está vendo aqui na igreja, tudo isso foi adquirido. A comida que nós comemos hoje, a água que nós usamos, a energia, o celular, a casa que você mora, que pode ser até sua, você tem que pagar para o governo para morar nela. Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo um aluguel mesmo ou no país dos impostos, que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode conceder aos seus filhos um estudo melhor, você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro.
qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema. Quando ele ocupa a divindade na nossa vida, quando ele se torna o nosso Deus, quando a nossa vida toda ela é voltada para o dinheiro. E aqui não importa como, o importante é que eu tenha dinheiro, que eu gere dinheiro, que eu ganhe mais dinheiro. Não importa como, se é justo, se é injusto, se é na esperteza, se é passando perna no outro, se é ludibriando, não importa. O importante é que eu tenha mais e mais. Este é o problema do dinheiro, porque ele nos ilude. E é interessante, nós acompanhamos de vez em quando alguns escândalos que envolvem dinheiro. E é interessante que o dinheiro não basta. Você já pensou nisso? O dinheiro não basta. A pessoa ela rouba 1 milhão. 1 milhão. Ah não, mas quero mais. Ela rouba 5. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 50. Não, mas eu quero mais. Meus irmãos, tem gente que já roubou tanto dinheiro, que tem dinheiro para sustentar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai ter dinheiro ainda. E se a pessoa pudesse, ela queria mais. Qual o problema do dinheiro? A ilusão. O dinheiro, ele vai tomando conta da vida da pessoa, e tudo que a pessoa faz, ela faz única e exclusivamente pelo dinheiro. Espero que não seja você essa pessoa, mas há pessoas que tudo que elas conversam, elas só falam de dinheiro, elas só falam de trabalho. Está até enjoativo já, você abrir aí a internet, todo mundo fala, eu vou ensinar você a investir, eu vou ensinar você a multiplicar, compre bitcoins, investe aqui, investe. Todo mundo está correndo desesperado atrás do dinheiro. E nessa ilusão do dinheiro, os espertalhões estão enchendo o bolso, porque ninguém está dando dinheiro para ninguém. A não ser que você saiba quem está dando, me fale que eu vou lá. Ninguém está dando. E na internet tem muita gente dando dinheiro. Olha, eu vou te dar tanto, eu vou te emprestar tanto, sem juro, mas você faz aí um aporte inicial de tanto. Interessante, né? A pessoa está pedindo dinheiro emprestado, mas ela tem que fazer um aporte de dinheiro para ela receber o dinheiro. E quantas pessoas perderam toda a economia que elas tinham porque queriam um dinheiro fácil? Quantas pessoas caem em golpe de celular, golpe de bilhete premiado, golpe de vamos comprar tal coisa para gerar lucro? Quantas pessoas caem nesse golpe porque elas vivem atrás de dinheiro? E Jesus está preocupado também com o nosso bolso, para que o dinheiro não seja na nossa vida motivo de escândalo. E aqui eu repito mais uma vez, para ficar muito claro o que eu estou dizendo: não tem problema você ter dinheiro. Não tem problema algum se com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia, se você se enriquece, não há problema nenhum aí. O problema do dinheiro é quando por causa dele o ser humano perde. Entre o dinheiro e o ser humano tem sempre que ganhar. Mas na cabeça de quem cobiça, o ser humano sempre perde. E aqui para nós, os senhores sabem que não minto, no final das contas, quem é que paga a conta? É os mais pobres. É aquele que está trabalhando, é aquele que está ralando. A maioria de nós, para não falar todos nós, por que nós temos dinheiro? Que a gente trabalha, que a gente está ralando, que a gente está produzindo. E tem gente, não estou falando o nome, que não trabalha com nada, não quer saber de nada, vai torra o dinheiro. E quem vai pagar a conta? Não são eles, somos nós. Porque se fossem eles, eles não gastavam como gastam. Em vários setores da sociedade e do mundo político, eles queimam nota de 100 como se fosse papel, porque não sai do bolso deles. É preciso, isso é uma opinião minha, e que partilho com muita tranquilidade. Eu penso que as grandes profissões que nós temos na sociedade, elas requerem um diploma, uma preparação para estar onde a pessoa está. Falo, o próprio padre. Ninguém chega e fala, não, a partir de hoje eu sou padre, me dá uma batina aí. Não, são anos de estudo. Quantas profissões são anos de estudo? Eu penso que para o mundo político seria necessária um estudo, uma formação para estar na vida pública e ensinar principalmente a eles
que gostam de ser chamados de autoridade. São autoridades, excelência. Eles não sabem lidar com aquilo que se chama público, porque os bens públicos, o dinheiro público é para o bem social. Quantas pessoas você conhece que estão no serviço público, mas que usam tudo para o bem próprio? Falta uma boa fé, falta uma formação. E a bagunça, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, começa no nosso meio. Não estou falando só de Divinópolis. Eu conheço pessoas que foram eleitas vereadores, talvez até deputado, pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não sabiam nem o que iriam fazer ali. E depois nós cobramos que a sociedade não evolui, que não existe o bem comum. Porque quando você trabalha, este bem é pessoal, é familiar. O político, ele cuida do bem comum. Estamos vendo aqui em Divinópolis uma obra esperada há muito tempo, né? Essas enchentes que estão aqui na JK estão fazendo ali manilhas gigantescas para a água escoar. Está tendo aquele transtorno que não tem como entrar, tem como só sair. Mas depois nós vamos agradecer que é na chuva, esperamos que a água vá. Aquilo ali não está na minha casa, não está na sua casa. Ali o bem é para todos, é um bem público, vai trazer benefício para todos na cidade. Uma praça é um bem público, é nossa. Só que nós reclamamos, e aqui eu vou endossar a minha fala, que o político, ele tem uma visão privada do que é público. E nós não cuidamos do que é público. Inaugura-se uma praça, jardins bonitos, fonte, flor, as lixeiras. Pouco tempo, está tudo destruído, está tudo quebrado. Pisam no jardim, arrancam as flores, jogam tinta na fonte, quebra tudo, rouba tudo, acaba com tudo. Então veja, meus irmãos, aqui está um contexto problemático que só se resolve neste tema com estudo. O estudo, ele liberta. O estudo, ele abre horizontes. E eu não vou entrar aqui, para não ser ainda mais polêmico, como anda os estudos atualmente. Como anda as salas de aula atualmente. Nem bomba tem mais, né? Não vou dizer o nome, mas eu tenho uma professora muito querida que deu aula para mim na 7ª, 8ª série. Já é uma senhora. Quando a gente encontra, ela não dá aula mais, ela me diz assim: Padre Christian, o senhor lembra das provas que eu aplicava? Ela era... Falei, como que eu esqueço? E eu gostava muito dela, então eu estudava para ela me elogiar. Não gostava muito da matéria não, mas eu gostava muito dela. É uma senhora muito elegante. Falei, então deixa eu estudar, porque ela entregava as provas, punha na mesa e todo mundo pegava a prova. Mas os 5 alunos com a nota maior, ela entregava a prova e dava um diploma. A minha alegria era falar o meu nome, fulana, que eu gostava muito dela. E ela falava comigo assim: então o senhor lembra das provas, Padre Cristo? Eu falei, lembro. Aquelas provas na época era 7ª série. Hoje fala 7º ano, 8º ano. Você lembra as provas? Eu falei, lembro. Eu falei, pois é. Eu cheguei a dar aula na faculdade. Aquelas provas que eu dava na 7ª série, nem na faculdade eu dava, porque eles irão se zerar a prova. Olha o que ela me disse, para vocês verem como anda as coisas. Mas tem gente que não vê. Mas voltando, por que eu estou tocando nesses assuntos para entrar no assunto da leitura? Porque uma coisa que nós deveríamos ter desde pequenininho, mas não é interesse que nós tenhamos, deveria ter na escola, desde a 1ª série, educação financeira. Não tem. Ninguém sabe mexer com dinheiro. Trabalha, não tem nada. O dinheiro entra, ele sai, você não sabe onde ele foi. Não sabe como funciona. A pessoa vai no banco, se o gerente não é honesto, ele vai empurrar para a pessoa um tanto de coisa para que o banco ganhe. A pessoa vai ganhar um troquete. Mas a pessoa não sabe. Não nos ensinaram. Não tem esta matéria. Então é preciso, meus irmãos, que nós busquemos também na palavra, mas na sua vida pessoal, e tenha uma atenção toda focada nas suas finanças. Eu prego muito para casais. No final de semana mesmo, estava lá em Santa Margarida, missa da família, encontro de casais, éramos lá 470 casais, muito bonito. E eu falava para eles sobre que depois da traição, o segundo fator que mais separa casais é o dinheiro. O problema financeiro, ele só perde
para traição. Então não é uma coisa boba, né? Não é uma coisa que você pode deixar de lado. As pessoas se separam por problemas financeiros. Então a gente tem que saber lidar também com esta área, mas lidar com o dinheiro de maneira cristã. Não há problema lidar com o dinheiro, mas de maneira cristã. A primeira leitura que escutamos é uma profecia de Amós. Amós está sendo duro com aquele que ganha dinheiro ou que faz dinheiro à custa dos pobres, à custa dos humildes, de pessoas que não sabem. Eu atendi uma família, já tem algum tempo isso, muito infeliz, muito triste, que construíram durante vários anos uma casa maior, etc. Na época da pandemia, a empresa não estava indo muito bem e o cara queria vender a casa. Alguém, não estou falando o nome da cidade, o cara é agiota, ele foi, até falou: olha, eu te pago em dinheiro vivo, me vende a casa. Só que tem um problema, vou chutar números. Se a casa era 1 milhão, ele ofereceu 400 mil, menos da metade. E o cara apertado, com funcionário para pagar, naquela loucura que foi a pandemia, ele vendeu. Pouco tempo depois as coisas foram melhorando, ele tentou recobrar a casa, o cara que comprou disse: não, claro que eu vendo. Ah, você vende para mim de novo? Claro. Aí quanto? 1 milhão. A consciência não dói, dorme, come. E tem uns que vão até a missa e comungam e acha que está tudo normal. Eu sou esperto. Não é esperto, meu filho, você é safado, você é injusto. Como dizia a minha avó, você não tem brilho, tem vergonha de ter uma fé cristã e passar a perna no outro para ter vantagem financeira. Olha o que a leitura diz: ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, olha aqui, quando passará a lua nova? Por que ele quer que passe a lua nova? Porque na lua nova se faz o culto no templo e não se vende nada. Eles estão doidos para acabar o culto, para acabar a adoração, para vender. Eu quero é vender a mercadoria. Quando que vai passar o sábado para a gente dar saída no trigo? Você está entendendo isso aqui, meus irmãos? A lua cheia, a lua nova no caso, e aqui o sábado para o judeu é o momento de culto, de cultuar a Deus. E nesses dias de culto, eles estão maquinando como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou passar a perna nos outros. Porque aqui, quando fala vender o trigo, existiam os lugares do trigo, e existia o lugar do trigo barato. E os pobres e humildes iam comprar qual? O trigo barato. Mas por que o trigo era barato? Porque ele misturava casca com o trigo e se vendia um pouco mais barato e o pessoal comprava. A hora que ia fazer o grão era pouco, mas o outro estava enchendo o bolso. Meus irmãos, veja se o padre está exagerando. Você não tem na sua cabeça uma impressão, quando você lida com dinheiro, com compra e venda, com prestação de serviço, compra pela internet, você não tem uma sensação que o tempo inteiro alguém pode te enganar? Nós vivemos isso. O tempo inteiro você pensa, mas será que vale isso mesmo? Eu comprei tal coisa, será que vai chegar? E vai chegar o que eu comprei? Você pede um serviço na sua casa, será que a pessoa fez o que deveria fazer? Será que o preço dela é um preço justo? Você leva um carro para arrumar, olha, troquei essa e essa peça. Quem nunca pensou assim, mas será que trocou mesmo? Será que arrumou mesmo? Tanto hoje, muitas mecânicas aqui, eu estou falando porque eu já passei por isso, quando eles trocam as peças, eles deixam as peças no saco ou no banco do passageiro no porta-malas. Falou, olha, confere as peças velhas. Também não, pode jogar fora para mim, porque alguém certamente faz o errado, né? Quantas vezes você contrata uma pessoa para um trabalho X, a pessoa fala que vai durar X e no final você paga 7X.
Nós estamos o tempo todo com essa impressão: eles estão me passando a perna. Por quê? Por um motivo, meus irmãos. Atenção no que eu vou dizer agora. Nós, cristãos católicos, não podemos ser bobos no mundo que já escolheu o Deus deles. Não sei se você já parou para pensar nisso. O mundo já escolheu. Eles escolheram qual Deus? O dinheiro. E nós estamos vivendo neste mundo. Aí a grande questão: como que nós, cristãos católicos, que precisamos de dinheiro, que trabalhamos para ter dinheiro, precisamos comprar e vender, como que nós vamos lidar com esse dinheiro no mundo onde o dinheiro é Deus e não é o nosso Deus? Muitas vezes nós somos chamados de bobo. Não é humilde, é bobo. Lida com tal pessoa, a pessoa reza, a pessoa é de igreja, e pessoa de igreja é pessoa boba. Ela não sabe lidar com dinheiro, ela não tem educação financeira. Eu, meus irmãos, fico com um pé atrás quando eu vou comprar uma coisa para mim, e eu fico com os dois pés atrás quando eu vou comprar uma coisa para a igreja. Porque quando é para a igreja, eles metem a mão. O preço é X, eles colocam várias. Não, a igreja tem. Igreja tem. Por isso que a gente vai fazendo cotação, não fala para onde que é. Quanto que é tal cano, tal trabalho, tal serviço. Tá bom. Aí depois a gente apresenta os 3 orçamentos e pega aquele mais viável. É impressionante quando a pessoa vê que alguém é honesto. A pessoa hoje honesta, ela é vista como alguém que eu posso passar a perna. Uma pessoa honesta para o mundo é uma pessoa boba. Se você cobrasse 500, a pessoa pagaria. Por que você comprou 150? Não, porque vale 150. Mas é bobo mesmo, viu? Mas é bobo, hein? Já dizia o poeta, né? Chegará o dia que o honesto terá vergonha da sua honestidade. Hoje é a esperteza que manda. E tem lugares que eles contam sem vergonha nenhuma e são aplaudidos. Conta um aqui para vocês. Conta aí, cara. Vendi essa semana um carro usado. Vendeu? Vendi. Você acredita que ele foi batido? E eu consertei a porta de tal maneira que a pessoa que comprou não viu que a porta era batida? Mas quanto que valia esse carro? Valia no máximo uns 45 mil. Você acredita que eu consegui vender por 60? 15 mil a mais. Esperteza, hein, cara? Vou pagar uma rodada aqui para vocês. E ele é aplaudido. As pessoas falam: nossa, 15 mil? Você conseguiu pegar 15 mil a mais do valor? A pessoa deveria ter vergonha de falar isso, porque ela está roubando, ela está vendendo gato por lebre. Mas como a sociedade escolheu o dinheiro, isto é causa de elogio, de louvor. É uma pessoa esperta. A pessoa quer aumentar peso. Eu vi um vídeo na internet, um tanto de frango passando, e o pessoal com uma injeção de água, dando injeção no frango. Aí eu falei: mas que injeção que é essa? Meu irmão, é água. Aí depois congela o frango. Na hora de vender o frango, aquela água, ela pesa. Aí você compra um frango desse tamanho, você vai pra panela, tem um pintinho. Não é não? Você compra um frango desse tamanho, tem um pintinho. O que aconteceu? Tudo água. E o pessoal não tem vergonha. Eles não apenas injetam água, mas alguém filma, e eles não têm medo de postar. Porque a pessoa vai dizer: não, eu estou injetando água no frango. E a sua safadeza qual é? Aumentar peso, diminuir medida, pode levar aqui a 1 metro. Você vai olhar, é 90 centímetros. E de 90 em 90, ganha-se no final. Adulterar balança. É uma história que eu gosto. Não é que eu gosto que a pessoa injusta se dê mal, mas a pessoa que não é certa, ela precisa ser desmascarada. A pessoa tem que ver que o que ela fez afetou os outros. E nós, aqui eu não vou dar exemplo nenhum para ninguém me processar, mas nós, entre nós, e não no microfone, que eu não sou louco para falar isso aqui no microfone, mas entre nós precisamos mostrar para as pessoas ao nosso redor quem são os safados da sociedade. Não vai em tal lugar, viu? Tal pessoa passa a perna.
Não vai em tal lugar. Essa pessoa fez isso comigo. Não vai em tal lugar. Eu contratei essa pessoa aqui, ó. Ela é safada. Nós temos que denunciar. Porque o cristão, ele anuncia a palavra, mas ele tem que denunciar o pecado também. Muitas pessoas folgadas continuam roubando porque a gente é omisso. Não, entre nós temos que denunciar e valorizar os bons profissionais. Você encontrou uma pessoa honesta? Valoriza, indique esta pessoa, ajude essa pessoa, divulgue o trabalho dela, divulgue o Instagram dela, ajude essa pessoa a crescer, ajudar os que estão querendo e denunciar o que estão. Mas tem uma historinha, sabe? Que de uma mulher que estava desconfiada que o cara do frango estava passando a perna nela. Ela falou assim: hoje eu vou desmascarar o cara. Ela chegou e falou assim: bom dia. Ele falou: bom dia. Queria um frango caipira? Pois não. Ele olhou, só tinha um. Opa, vou vender o último. E essa mulher, deixa de ser boba, passar a perna nela. Pegou o frango. Quando deu esse frango aí? 2,5. Ah, tá leve. Tem mais pessoas almoçar lá em casa. Não, eu tenho outro aqui. Ele foi, enfiou ele no freezer e pegou o mesmo. Quando ele põe o frango na balança, ele aperta com o dedo. Esse foi para 4,200. Aí ela: ó, esse é bom. Tá bom, eu vou levar os 2. Pode embrulhar? Eu vou levar os 2. O final da história eu não sei, meu filho, mas eu sei que o cara foi desmascarado. Este é o sentido da pessoa que vive para o dinheiro. Podendo, guarde o que eu estou falando com você. A pessoa podendo, ela vai passar a perna em você. Não pense 2 vezes. Ela vai passar a perna em você, porque ela quer o quê? Dinheiro. Tudo por dinheiro. Adultera a balança, diminui medida, aumenta peso, domina o pobre com dinheiro, os humildes com um par de sandália. Essa leitura aí foi escrita quantos anos, hein? Aqui, ó, um dinheirinho para você. Lembra de mim na eleição, viu? Um dinheirinho para você. Ah, para Dona Maria, um par de sandália. Não esqueça, ó, par de sandália. Para essa região, cestas básicas. Ó, vou colocar água potável. Dominar os pobres, iludibriar os humildes, para pôr à venda o resto do trigo, porque tem pessoa que só compra o que é resto. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Sabe o que falta no coração? Toda pessoa que tem a cobiça, falta o temor a Deus. Porque se essa pessoa soubesse que Deus vê o que ela está aprontando e que ela está plantando para colher, a pessoa não faria isso. A honestidade, ela é fruto de um coração que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não vai passar a perna no outro, não é só por causa do outro, é por causa da sua fé, é por causa do seu Deus, é por causa daquilo que Deus quer na honestidade cristã. Não é o outro, porque hoje parece-me que não é errado fazer o errado. Ninguém está pensando em não fazer o errado. Qual é a preocupação? Em não ser descoberto. Eu não quero ser descoberto, mas se não for descoberto, está valendo. Olha a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ele está dizendo que o nosso bem-estar, uma vida tranquila e serena, com piedade e dignidade, vou repetir, a vida que todos nós buscamos, uma vida serena, tranquila, com piedade e dignidade, passa por 2 instâncias. A primeira instância, os que nos governam, as autoridades constituídas, os nossos políticos. Segundo, os que ocupam altos cargos, seja na sociedade, seja nas grandes empresas. E o que Paulo está dizendo? Detona esse pessoal, fala mal desse pessoal, bate nesse pessoal. Não, ele está falando: antes de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ação de graças por todos os homens, pelos que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, porque se eles fizerem o que podem fazer, nós vamos ter uma vida tranquila, serena,
com piedade e dignidade. Meus irmãos, um político temente a Deus, um político que tem um olhar social, ele faz um bem tremendo. Ele pode ajudar tantas pessoas. Como eu fico feliz quando eu viajo e eu chego numa cidade, eu sempre pergunto: o que mantém essa cidade? Qual que é a fonte de renda? Como que eu estudo aqui? Aí eu sempre toco no assunto. E o prefeito? Como que é? E os vereadores? Como eu fico feliz quando o povo está feliz. Nó, padre, é bom, viu? É bom. UPA, creche, asfaltou, está fazendo isso. Um político envolvido com o povo tem uma vida mais tranquila. E para os nossos políticos, começando do presidente da República até os nossos vereadores, para todos estes, a nossa oração. Precisamos rezar por eles. Você vai rezar o Santo Terço? Ofereça. Eu ofereço esse Santo Terço para o presidente, ofereço esse Santo Terço para o STF, para o Senado, os deputados, etc. Então a gente fala: padre, oferecer terço? Eu vou te falar: não, meu filho, ofereça terço, reze. Porque a Bíblia diz que para os governantes nós precisamos dobrar o joelho em oração. Eu penso que o Brasil teria governantes como a gente sonha, se o povo rezasse mais por eles. Que para detoná-los não falta quem, mas quem está rezando, quem está jejuando, quem está oferecendo sacrifícios pela santificação deles. Tem vários santos que fizeram jejuns pesados para a conversão do rei da época, para que o rei, uma vez governando com justiça, trouxesse paz para o povo. Então o que a leitura está dizendo? Precisamos rezar pelos nossos governantes, rezar por aqueles que têm altos cargos, para que possamos buscar aquilo que é agradável a Deus. E por último, o Evangelho, Jesus vai contar uma história, que as pessoas não entendem muito a história. Quando o patrão daquele homem elogia o administrador desonesto. Mas como que ele elogia o administrador desonesto? Você vai entender que ele não está elogiando a desonestidade do cara, que ele perdeu o cargo, mas ele está elogiando como que o cara sabe lidar com os bens deste mundo, e nós não sabemos lidar com os bens de Deus. Ele sabe lidar com o bem material, e nós não sabemos lidar com os bens espirituais. A historinha é muito simples de ser explicada. Naquela época, toda pessoa que tinha uma condição melhor, ele contratava um administrador. Qual que é a função do administrador? Multiplicar aquilo que o homem tinha. Investir, lucro, empréstimo. E nesta negociação, o cara colocava o lucro dele. É aí que ele recebia o salário dele, o administrador. E não era errado isso. Era uma profissão muito almejada na época. Jesus vai dizer que o dono dos bens vai chamar o administrador e diz para ele assim: o que é isso que estou escutando a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O cara viu que ele perdeu o trabalho dele, e o cara não se defende, que alguma coisa errada ele fez. Então ele perdeu o trabalho dele, e ele vai dizer: trabalho forçado eu não dou conta, pedir esmola eu tenho vergonha, eu sei o que eu vou fazer. Antes dele prestar conta, ele procura as pessoas que ele negociou para o patrão, e não há problema nenhum nisso. Só que ele usa de esperteza, abrindo mão daquilo que seria para ele, ou o custo da negociação, para que ele fosse bem visto e bem quisto pelos outros. Então ele vai chegar perto de um e vai perguntar assim: quanto que você deve ao meu patrão? 100 barris de óleo. Não, então senta depressa, escreva aí 50. Ou seja, para o patrão era 50, e os outros 50, certamente alguns era dele, alguns é para pagar o trâmite, alguns para pagar o juro. O certo é que ele tira todo aquilo que era para ele e fala: não, é só 50. E não esqueça o que eu estou fazendo por você, hein? Ele vai no outro: quanto que você deve? Aí eu devo 100 medidas de trigo. Não, escreva 70. Diminuiu também. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele foi desonesto para com o patrão,
Mas ele foi esperto para com ele, porque uma vez que o patrão o mandasse embora, as pessoas que ele diminuiu a conta o receberiam, ou talvez até o contratassem. Aí Jesus vai dar o fechamento da parábola dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Vou sair do dinheiro aqui, vou pegar o love, o amor. Olha para o padre aqui. O rapaz está se agradando da moça. O que ele começa a fazer? Primeira coisa, toda mãe sabe quando o filho está gostando de alguém. Ele começa a vestir melhor, passar perfume, ele faz a barba, penteia o cabelo, começa a agradar a moça, leva bombom, quer chegar perto dela, chama para sair, leva ao cinema. Ele vai construindo até que um dia ele fala para ela: olha, não sei se você está pronta não, mas eu preciso te dizer uma coisa. Diga, eu gosto demais de você. E eu vou te falar que não é só gostar não, eu te amo. Está aqui uma caixa de bombom em forma de coração, língua de gato, toma, te amo. E daqui uma aliança, quer namorar comigo? Ah, que lindo. Ele foi esperto, porque ele foi construindo o que ele queria para chegar até onde ele queria. Conversava hoje, lá em Santa Margarida, com o pai, falando que toda vez que os filhos querem alguma coisa, primeiro eles chegam no pai: bom dia papai, abraça o pai. Eles são muito carinhosos com ele, mas quando eles estão carinhosos além: te amo papai, dá um beijo, fala: oh, que lindo, o senhor é tudo pra gente papai, oh, preparamos um café, vem tomar com a gente. O pai: meu Deus, família maravilhosa. Aí toma um café, antes do almoço: ô pai, hoje à noite pode dormir na casa de Juninho? O pai falou assim: ah, está explicado, preparar o terreno para eu. Nós sabemos qual o caminho que a gente faz para chegar aonde a gente quer. Quando é para atrair as pessoas para Deus, para converter a nossa família, para falar de Deus para a nossa família, a gente deixa para lá, ou age de maneira errada. Jesus disse: olha, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Eles sabem como fazer um negócio. E vocês, quando o assunto é as coisas do alto, vocês não sabem. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, ele vos receberão nas moradas eternas. Que dinheiro injusto que é esse? Não é o dinheiro safado não. Na Bíblia, dinheiro injusto é o dinheiro que não é usado no templo, que existia a moeda do templo. Aí você pegava o dinheiro, comprava aquela moeda e fazia a oferta. Esta moeda era a moeda sagrada. O dinheiro injusto é o dinheiro que a gente usa mesmo. Então Jesus está falando: olha, use o seu dinheiro para fazer amizade e não inimizade. Use o seu dinheiro para ajudar quem você pode e não para trabalhar. Não seja uma pessoa injusta. Quem é fiel nas pequenas coisas, o dinheiro é a pequena coisa, será fiel nas grandes, que é o reino de Deus. Quem é injusto nas pequenas coisas, que é o dinheiro, será injusto nas grandes, que são os bens espirituais. Se vós sois fiéis, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vai te confiar o verdadeiro bem? Como que Deus vai nos dar o verdadeiro bem se nós não sabemos lidar nem com o dinheiro, que é uma coisa que passa? E se vós não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Repita comigo: o que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O que é meu é meu. Ponto final. É assim que vive. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. Pior, meu filho, que a cobiça é a inveja. Porque a cobiça, ela quer o que você tem. A inveja, ela não quer que você tenha. A pessoa não quer ter o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Ela não quer fazer o que você faz, ela não quer que você faça também. Então cuidado, hein? Cobiça anda de mãos dadas com a inveja, nenhuma nem outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e servir ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é o problema. Não há problema no dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Meus irmãos, que essas leituras nos ajudem
nós que aqui estamos, a ter uma vida mais justa, mais digna, respeitando o que é do outro, cuidando daquilo que é nosso, trabalhando para a nossa vida financeira, mas jamais usando de esperteza, de roubo, de situações com terceiras e quartas intenções para obter lucro. Cuidado, quando você é rico para o mundo, mas é pobre para Deus. O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se ele perde a própria salvação? Amém? Amém. Feche os seus olhos um instante. Vamos pedir a Jesus a sua graça, para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro, mas saibamos usá-lo com sabedoria. Uma vida mais tranquila, mais serena, em paz. Deus eterno e todo-poderoso, nós sabemos o valor do dinheiro na nossa vida, e que quantas coisas eu necessito, e que só virão pelo dinheiro. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pela minha renda. Obrigado, Jesus, por todo o dinheiro que eu já tive, por todo o dinheiro que eu tenho e por todo o dinheiro que eu terei. Obrigado por tantas coisas que eu comprei e que me fizeram tão bem: comida, roupas, moradia, estudo, viagem, remédios, tantas e tantas coisas. Sabemos, Jesus, que o problema não é o dinheiro, mas a idolatria, transformar o dinheiro no fundamento da nossa vida. Afastai de todos nós, Senhor, a esperteza, a injustiça, a mentira. Que nós tenhamos vergonha de passar a perna nas pessoas, de cobrar valores injustos, dominando os mais humildes, os mais pobres. Conceda-nos, Senhor, sabedoria na nossa vida financeira, discernimento na nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, o nosso salário. Abençoa, Senhor, a nossa carteira. Abençoa, Senhor, o nosso cartão de crédito, para que saibamos usar tudo isso com sabedoria. Porque tanto faz mal o dinheiro que falta, como aquele que farta. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida mais desapegada. Ajuda-me a ser mais caridoso, começando pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que trabalham e colaboram comigo. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa honesta a teus olhos. E tudo aquilo que é da minha vida financeira sirva para fazer amigos, aproximar pessoas, ajudar, partilhar. Nós rezamos por aqueles que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, que rezando por estes, eles ajudarão e muito, para que possamos levar uma vida tranquila, serena, com piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra esta noite. E eu te peço por todos aqueles que se encontram desempregados, endividados, pessoas que estão passando necessidades financeiras.
influindo em toda a família. Pessoas onde o salário não dá para ter uma vida digna e tampouco serena. Abençoai, Senhor, o nosso país, uma nação tão rica, mas de um povo cada vez mais pobre. Que o dinheiro jamais paute as nossas ações, e que nós não sejamos definidos pelo valor que possuímos, mas sim por sermos filhos e filhas de Deus, com dignidade. Que a nossa prece chegue à Tua presença, e que sejamos grandemente abençoados, também na nossa vida profissional e financeira. Que a nossa confiança, que a nossa esperança, que a nossa fé esteja em Deus, nosso único Senhor e Salvador Jesus. Porque é impossível servir a dois senhores. Eu não posso servir a Jesus e ao dinheiro. O dinheiro é para me servir e eu para servir a Deus. Que essas palavras, Jesus, encontrem no nosso coração uma terra boa, e que elas frutifiquem, sobretudo, para uma vida mais santa, que busque as coisas do alto, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acaso não sabes que numa prece eu tenho 6 legiões de anjos prontas para me salvar? Ou seja, o que Jesus fala com Pilatos? Eu não estou aqui porque você quer. Eu não estou aqui porque Judas me traiu. Eu não estou aqui porque os sacerdotes me entregaram. Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero que essa vida aqui de baixo não tem valor nenhum. E quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Pilatos, queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 6º domingo do tempo comum. Você é convidado a ler depois as leituras que nós vamos aqui refletir. Já marque o evangelho. Está em Lucas, capítulo 6, versículo de 17, do 20 ao 26. Marque também a primeira leitura, que está em Jeremias 17, do 5 ao 8. E a leitura do Novo Testamento, São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, depois do 16 ao 20. A descrição está aqui no rodapé do vídeo. Meus irmãos, neste 6º domingo comum, Deus tem uma pergunta para nós, a igreja também. Qual o caminho que nós estamos trilhando? Não sei se vocês lembram, e eu não vou lembrar aqui o ano, mas eu não era nem seminarista ainda, não sei se era o Fantástico, mas tinha um programa à noite na TV, que eles iam marcando os jogos de futebol que teve durante a semana. E a pessoa, meu avô fazia muito isso, fazia um jogo, aí marcava, né? Palmeiras e Botafogo, tal, e tinha a coluna do meio. De vez em quando eles falavam assim, deu zebra. Aí apareciam as zebrinhas, você lembra disso? Ela dava um sorrisinho e ela sumia. Então, para este jogo, existe, para o futebol, uma terceira via. Pode que dê para um, pode que dê para o outro, mas pode que dê para os dois, que é o tal do empate. É a chamada da terceira via. Tudo bem, mas na espiritualidade não existe terceira, quarta, quinta via. Só existem 2 vias. Ou você está no caminho de Deus, ou você não está no caminho de Deus. Não existe, meus irmãos, meia fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Meu filho, olha a luz do quarto, ela está acesa. Ah, mãe, ela está meio acesa. Como que é isso aí? Como que é uma luz meio acesa? Ah, mãe, deixa eu falar com a senhora uma coisa. Quem foi, minha filha? Eu estou meio grávida. Como assim? Você está dizendo a parte de cima ou a parte de baixo? Como que é isso? Meia. Então há coisas na vida que não tem essa coluna do
meio, ou é ou não é, ou vai ou não vai. No evangelho que nós ouvimos, Jesus divide as pessoas em dois grupos, não há um terceiro grupo aqui. O primeiro grupo são os dos bem-aventurados, que significa felizes de verdade, pessoas que buscam as coisas do alto. Num segundo grupo, é o grupo do ai de vós, é uma ameaça, ai de vós, não é? Eu já ouvi da boca da minha mãe muito ai de vós. Ai de você, Cristo, se fizer isso. Ai de você, se não chega na hora. Ai de você, se você aprontar na escola. Este ai é uma ameaça. Ai de você. Então existe os bem-aventurados buscando as coisas do alto e os ai de vós buscando as coisas de baixo. Até aí o evangelho é muito claro. Quando é, meus irmãos, que a coisa começa a piorar? Quando é que o nosso caminho começa a ficar difícil? Quando é que a nossa espiritualidade ela fica comprometida? Quando nós estamos buscando os bem-aventurados com os valores da turma do ai de vós. No meu ponto de vista, além de tantos, é um dos motivos da crise da igreja atual. Pessoas que estão na igreja, mas que têm a cabeça mundana. Pessoas que estão na igreja como bem-aventurados, mas vivem como os ai de vós. São dois caminhos, são valores diferentes, são vidas diferentes, porque uns vivem pela fé, os outros pelo prazer, pela alegria momentânea. Muitos discursos, pregações, igrejas e programas de TV usam os prazeres daqui de baixo para conquistar e agradar ouvintes e fiéis. Claro, o objetivo é sempre aumentar a arrecadação. O olho está na bufunfa, que está no seu bolso aí. Porque se a pessoa começa a falar muito de renúncia, de cruz, de conversão, isso é pecado. Então eu não gosto. Então eu não gosto. Só que tem uma questão que Paulo, há 2000 anos atrás, já refletia. Está na segunda leitura, no versículo 19. Marque na sua Bíblia. Primeira leitura de carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 19. Eu não digo, mas eu vejo a pessoa na minha frente e ela é digna de dó, compaixão. Qual, padre? É a pessoa mais digna de dó e compaixão. Aquela que busca a Cristo para ser feliz neste mundo. É a tal da teologia da prosperidade. Porque se eu tiver fé, eu vou ter dinheiro. Se eu tiver fé, eu vou ter saúde. Se eu tiver fé, eu vou ter beleza. Se eu tiver fé, eu vou arrebentar. Não é que você não possa ter nada disso, mas você não precisa de Cristo para isso. O que Cristo nos oferece é a salvação eterna, é a vida eterna. Para Ele as coisas aqui de baixo não têm valor nenhum. E Pilatos pensava nas coisas da terra, Jesus pensava nas coisas do alto. Quando Pilatos disse para Jesus assim: você não sabe que você está perto de ser morto, não? Você não sabe que tem uma cruz pesada te esperando ali fora, não? Você não sabe que numa canetada eu posso te salvar? Você não sabe que eu tenho a sua vida nas minhas mãos? Eu tenho autoridade aqui sobre a vida e sobre a morte. Aí Jesus disse: a sua autoridade, autoridade você não teria se o meu Pai não tivesse te dado do alto. Então, tu és rei? Sou rei. Eu nasci para isso, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Acaso não sabes que numa prece eu tenho 6 legiões de anjos prontas para me salvar? Ou seja, o que Jesus fala com Pilatos? Eu não estou aqui porque você quer. Eu não estou aqui porque Judas me traiu. Eu não estou aqui porque os sacerdotes me entregaram. Eu estou aqui porque eu quero. Eu quero que essa vida aqui de baixo não tem valor nenhum. E quando eu for elevado,
atrairei todos a mim. Pilatos não entendia aquele discurso de um homem que estava com um olhar no eterno, porque ele tinha um olhar no terreno. Quem pensa somente as coisas da terra não compreende as coisas do céu. Quem vive a mentira do mundo não aceita a verdade de Deus. E hoje em dia está cada vez mais claro a turma dos bem-aventurados e a turma do ai de vós. Não vou dizer aqui o nome da escola de samba, senão é mais um processo, né? Mas vamos aí só pelo que estão ensaiando por aí. Não vou dizer que vocês vão ver, porque eu não vou ver, vocês assistem isso. Mas uma das escolas do Rio de Janeiro, várias alas simbolizam o mal das religiões vindas da África. Várias alas só tem demônio, diabo, coreografia, eles muito... E o mundo, isso aí é uma expressão de arte. O ai de vós, eles não têm vergonha mais. Não têm vergonha mais. Eles pregam abertamente na sala de aula, já contaminaram as universidades, as entrevistas meio-dia, é só desse pessoal, os valores que passam, é só da turma do ai de vós. Aí o que acontece com os bem-aventurados? Eles começam a olhar para isso, e ao invés de rejeitarem, eles querem imitar. Vou dar um exemplo só, sem citar nome, nem onde, nem quando. Não é raro você ver na igreja, se está na igreja, seria para ser um bem-aventurado, mas uma pessoa que está na igreja e que o seu vestir para Deus, porque a gente não veste para padre. Padre, você fica olhando a minha roupa? Não, filho, você vem vestido de hábito, você vem pelado, o problema é seu. Eu estou aqui para celebrar a Eucaristia, eu com Cristo, e participe quem quer. Agora, o problema é quando as pessoas querem se vestir como o mundo, não sabem nem vestir para ir à missa, dançam os funks pesadões do mundo, descendo até o chão, porque eles gostam disso, tem uma boca porca durante a semana, mas no domingo está sentado aí, com a cara mais lavada, achando que está tudo normal. É esta mistura que faz o leite azedar. Porque Deus olha e fala, espera aí, é um ai de vós ou é um bem-aventurado? Porque ele está me buscando, ele está vivendo como o mundo, espera aí, o que a pessoa quer? Ou você assovia, meu filho, você chupa cana, já dizia a minha avó. E o evangelho, isso é muito claro, e o versículo 19 de Coríntios vai dizer isso. Se é para esta vida, está aí na segunda leitura, se é para esta vida que você colocou a esperança em Cristo, Padre, é para esta vida que eu coloquei a minha esperança em Cristo. Eu espero saúde, eu espero dinheiro, eu espero posição social, eu espero fama, eu espero muita comida, muita bebida, eu espero... Se você está esperando em Cristo neste mundo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. É para ter dó de um cristão que coloca a sua fé em Cristo por causa das coisas deste mundo. Este mundo passa, e passa com ele os que são dele. É por isso que na leitura de hoje, de Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Este confiar no original é que deposita a esperança, que espera, não espera no alto, mas espera, eu não tenho medo de passar necessidade. Eu conheço muita gente importante, eu conheço muita gente rica, eu conheço maldito você, você vai acabar com a cara na porta, porque vai acontecer situações que o homem não pode te ajudar, porque ou você recebe de Deus ou não recebe. Maldito o homem que espera no outro homem, vive como se Deus não existisse, o seu coração se afasta do Senhor. Isso acontece, não precisa nem tirar, meus irmãos, não precisa nem tirar. Eu conheço alguns exemplos bem próximo a nós, de pessoas que eram de igreja, ajudavam na igreja, tinham comunhão dominical, vida de confissão, rezavam, mas se deixaram contaminar pela turma do ai de vós. Acharam bem mais interessante a vida mundana. Deste mal não morro e deste pecado não levo. Nenhum desses foi retirado da igreja. Nenhum desses foi retirado de acólito, da liturgia, ninguém foi retirado de nada. Mas onde eles estão? Eles se afastam, naturalmente.
A hora que eles começam a ter uma vida mundana, a própria consciência não permite que eles lidem com o sagrado, sabendo que eles vivem os valores. Então eles vão se afastando, nem na igreja vão mais. Aí eles procuram, é balada, é pré-carnaval, reúne a turma deles, vai para o sítio, aprontar só Deus sabe o que. Eles não rezam, porque é a palavra de Deus que está dizendo, Jeremias que está dizendo. As pessoas que confiam em pessoas e vão vivendo como se Deus não existisse, o seu coração vai se afastando de Deus. Olha, por que isso acontece? Porque não há coluna do meio na espiritualidade. A zebra, quando dá, é porque a pessoa se perde, não é porque ela está no caminho do meio. E aí Jeremias vai dizer: se existe o homem que é maldito, existe o homem que é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Por quê? Porque ele está plantado em Deus. Ele está plantado em Deus. Eu fico pensando certas coisas, como que a gente confia nos homens? O problema, meus irmãos, não é nem confiar nos homens, sabe? É não confiar em Deus, ou confiar nos homens mais do que Deus. Um dia desse eu parei para pensar, eu fico pensando umas coisas diferentes. Número 1, para mim é número 1, confiança total da minha vida. Claro que não mais que Deus, mas é uma confiança que todos nós temos na medicina. Você entrega a sua vida sem saber. Doutor, eu estou com esse problema aqui, vamos fazer exame. Você vai tomar isso, isso, isso e isso. Você vai na farmácia, vai comprar uma droga, por isso drogaria, que é droga mesmo, só que na medida certa. E você vai tomar aquilo. Você não sabe o que tem, você não sabe quem fez, você não sabe nada, mas você confia totalmente no remédio. Você vai tomar aquele remédio. Injeção. Quando eu fiquei com a minha mãe internada, a minha mãe lá com um sorinho, de tempos em tempos vinha uma enfermeira. Ah, isso aqui é tal coisa. Uma injeção desse tamanho, põe um remédio lá. E a gente, ó, tranquilo. A vida da pessoa está na mão desse pessoal. A vida e a morte, e você confia. Tem uma seringa cheia de coisa, você nem sabe o que tem ali. Não, pode, a poupança está aí, ó, você vai melhorar. Você aceita. Estava pensando num dia desse, lá na Bahia caiu um elevador, matou uns 12 lá. Acho que foi ano passado. Quando você entra num elevador, um prédio, não precisa pôr um prédio muito grande, que é uma queda pequena já mata a gente, né? A pessoa tropeça, bate a cabeça no meio fio, ela morre, mas você cair num elevador. Mas você sobe no elevador de um prédio de 15 andares. Você não vê. Mas imagina se você visse o vácuo que tem debaixo do seu pé, você a 15 andares. A gente sobe com tranquilidade, que a gente confia nos cabos que vão subir e descer o elevador. Um peso tremendo. A gente nem pensa nisso. Estava agora lá em Barretos, uma empresária pediu que o avião dela me trouxesse aqui em Divinópolis. A minha vida na mão do piloto. Viajei do lado de um comandante da Azul. Eu falei, padre, o avião ele está acelerando para decolar. Até aquele momento, tem como o piloto suspender o voo. A hora que o avião levanta, olha o que ele me disse. Quando o avião levanta do chão a 30 centímetros, se aquele avião voltar para o chão, ele explode e todo mundo morre. Então a sua vida, depois de 30 centímetros, está na mão do piloto. 30 centímetros, o avião levantou, vamos embora. E a gente, pelo menos eu, deito, ó, acordo só descendo, meu filho. Você confia nas turbinas do avião. Quer ver outra confiança que eu ponho na mão de muita gente? Isso é confiança total mesmo. Isso aí, eu confio. Comida feita fora de casa. Olha a confiança. Você chega no restaurante, eu quero isso, isso, isso e isso. Daqui a pouco chega o garçom. Quem pediu isso? Você não sabe se aquele bife caiu no chão. Você não sabe se alguém deu um espirro de catarro no seu prato. Ah, tchê, catarrado. Ele só tirou o catarro, mandou o resto. Credo, padre. Claro que não acontece, né, gente? Mas a minha pergunta é, não é uma confiança você comer fora de casa, sim ou não? É uma confiança. Você não sabe como que foi feito. Você não sabe se a pessoa está de luva, se ela está gripada. Você não sabe se aquele sabor do arroz é um suor que ali pingou. E a gente come aquilo tudo. Vamos dar um exemplo? Você vai no supermercado, aqui é tanta coisa para você comprar. Você vai comprando aquilo, ó, e come. Gente, não sei se você está prestando atenção. Quem não confia não consegue viver.
a gente confia o tempo inteiro. Eu não conheço quem fez, mas só de eu estar aqui e você estar aqui, nós confiamos no arquiteto que suspendeu esse santuário com essas vigas pesadíssimas de concreto, que no meio da missa isso vai despencar na sua cabeça e você vai virar um patê de católico. Porque vai se cair, meu filho, é um patê mesmo, que é um peso, e nós estamos sentados, tranquilamente. Essa cadeira que você está sentado, você tem certeza que ela vai te sustentar. Ninguém tem medo, eu vou sentar, mas tem que ficar de olho, que essa lá quebra. Não, a gente confia sem parar. Só que aqui é um problema. A gente confia no avião, confia no cabo do elevador, confia na comida do cozinheiro, confia no piloto do avião, confia na enfermeira, confia no médico. Quando Deus fala assim, confia em mim, a gente duvida. Esse é o problema. Nós confiamos nas coisas aqui de baixo mais do que nas coisas lá de cima. Qual que é a prova disso, padre? Quando surge um problema na nossa vida, a gente fica desesperado. Perdeu a esperança. Em quem? Em Deus. Porque aquele que espera em Deus mais do que nas pessoas, claro que eu confio no médico, lógico. Claro que eu confio no cozinheiro, claro que eu confio no piloto, mas eu não posso confiar nestes mais do que em Deus. Porque Titanic, na época, o navio mais seguro, quando ele estava saindo do porto, alguém caiu na bobagem de falar, Titanic é tão seguro que nem Deus afunda. Aí tem o poeta que disse, né? Noé construiu uma arca sendo amador. Titanic foi construído por profissionais. O que era para afundar flutuou, o que era para flutuar afundou. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo para você não confiar nas pessoas, mas eu estou dizendo que a sua confiança maior, total e segura só pode estar em Deus. Por quê, padre? Porque as pessoas podem nos decepcionar, Deus jamais, porque Deus é fiel. E por que as pessoas levam muito porta para cara fora? Porque você põe toda a esperança em alguém, a hora que passa, está a pessoa te decepcionando. Padre, a pessoa me decepcionou. Talvez ela te decepcionou, talvez você ficou decepcionado com a imagem que você criou dela. Não era ela, era uma imagem que você criou. Assim é namoro. É assim que o ser humano funciona, né? Mas a época da paquera é uma festa. Porque a moça olha para o rapaz, eu não sei, ela fala que tem umas borboletas no estômago dela. O rapaz começa a suar. No início, meu filho, ele é o perfeito e ela é a perfeita. É beijinho, é perfume, é vida para lá, vida para cá, é bombom na boca. Aí eles continuam a se relacionar. Se eles continuam a se relacionar e aquele namoro começa a se aprofundar, já começa a aparecer o quê? As diferenças. Aí aquele casal que só se amava tem a primeira briga. Tudo que ele queria, ela falava sim, 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 sim. Começa a aparecer o não. Mas não é possível, eu achei que ela era tão perfeita. É assim que funciona. Maldito o homem que confia no próprio homem. Já você vai ver que é defeituosa como você, que é defeituoso como você. Por isso que Jeremias vai dizer, se a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor, nós somos árvore que não secamos. Mas se a nossa esperança está nos outros, quando chega o tempo da provação, não há floração. Vocês lembram daquele texto que Jesus estava com fome e ele pediu para o discípulo pegar um figo? Vocês lembram disso ou não lembram disso não? Quem lê Bíblia lembra, né? Quem não lê, está voando aí. Mas tem um texto que Jesus está indo para Jerusalém, ele teve fome. Aí ele vê uma figueira, figueira é pé de figo. E ele vai lá, vamos comer figo. Os discípulos vão com ele. Qual que é o sinal que tem figo? É a folha. Lá é muito quente, então a folha protege o figo do sol. Então você abre as folhas e pega o figo. Ele sempre está fresco, bonito, grande. Então ele viu uma árvore muito folhada, falou, opa, está cheio de figo. A hora que Jesus chega e ele vai abrindo as folhas, o que tinha? Folha. Era aparência. Parecia que tinha figo, mas não tinha, só tinha folha. Jesus falou assim, você só tem folha? Não tem figo não? Está amaldiçoada. Os discípulos, nossa senhora, misericórdia. Jesus está sem paciência. Aí Jesus vai com eles.
No outro dia, quando eles voltam, o que aconteceu com a figueira? Ela estava seca. Essa figueira somos nós, meus irmãos. Não adianta você ter folha, ser muito bonito, ter muita influência. Se a hora que Deus olha para você, não tem fruto, só tem folha. E como nós vivemos uma geração que adora folha, o negócio é aparecer, mas ser não está mais no catálogo. E nós finalizamos com o Evangelho. Jesus aqui, ele apresenta duas realidades: a realidade daqueles que confiam em Deus e que vivem como pessoas de fé, e a realidade dos ai de vós que escolheram o caminho. Aqui Jesus, neste evangelho, eles até brincam eu estudo, né? Que é o sermão da planície, que está em Lucas, porque o evangelho começa, Jesus desceu da montanha. No outro sermão da montanha, Jesus ele vai subir a montanha. E aqui eu entendo para explicar para vocês. Eu tive a graça de celebrar uma missa no monte do sermão da montanha, onde Jesus esteve com seus apóstolos. Aí nós entendemos que tanto Lucas como Mateus e Marcos, eles estão certos. Porque quando a gente fala montanha, principalmente nós que somos mineiros, você pensa uma montanha, lá não. Um monte já é um monte. Subiu um pouquinho, já é um monte. E nessas montanhas existiam as montanhas e nelas tinham planícies. Então tem a montanha, tem um lugar plano, você vai descer, tem outro plano. Então é como se Jesus saísse do topo e fosse para um lugar onde ele fosse mais acessível. Mas tanto faz ser na montanha ou na planície, o certo é que Jesus divide as pessoas em dois grupos. E qual é o meu pensamento hoje? Não é ficar apontando o outro, qual grupo você é você responder para Cristo, qual grupo eu estou. E aqui Jesus não pergunta, qual grupo que você está? Não, ele vai mostrar como que vive um grupo, como que vive o outro. Como que vive os bem-aventurados, os felizes, e como que vivem os ai de vós. Porque Deus, ele tem duas maneiras para nos converter. Deus quer nos converter, Deus não quer nos perder. A primeira maneira que Deus usa é a sua palavra, que nos dá felicidade. Quando a gente vive a palavra de Deus, nós somos pessoas felizes de verdade. Ô padre, e quem não se converte pela palavra, qual que é a segunda chance que Deus dá? A desgraça, que é o que faz muitas pessoas cair em si. Biblicamente falando, pegue lá o filho pródigo. A hora que ele tinha tudo, ele não queria saber do pai. Me dá a parte da herança, eu quero, O filho pródigo saiu do pai, ele queria viver aonde? No mundo. Ele deixou a bem-aventurança e passou para onde? Ai de vós. Perto do pai, ele tinha a palavra, a felicidade. Ele não quis, ele vai para o mundo. O que que o pai faz? Então ele vai provar como que o mundo é desgraçado. Ele vai cair em si e ele vai voltar para o bom mineiro com o rabinho entre as pernas. E não foi assim. Saiu com o nariz em pé, se achando. Como que ele volta? Um mendigo, fedendo a lavagem de porco, literalmente, todo cagado. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um... Mas mudou, hein, meu filho, você mudou, hein? Você saiu com o nariz em pé, me dá parte da herança que me cabe. Meu filho, herança é depois que morre, me dá a minha parte. Toma. Como que Deus abaixa, viu? Como que Deus abaixa? Aí voltou. Pai. São os dois caminhos de Deus. É a palavra e a desgraça. Que as pessoas traduziram em outras duas, que ficou mais decorado por você. Quem não acha Deus no amor, o achará na dor. No amor, bem-aventurados. Na dor, ai de vós. E quais são os 4 bem-aventurados? Os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são odiados por causa de Cristo. Aqui numa visão cristológica. O que significa você ser pobre? Não é você não ter bens e dinheiro. A pobreza aqui é aquele que deposita a sua riqueza em Deus. É aquela pessoa que confia totalmente em Deus. Ela tem a fé. E a pessoa que tem fé, aos olhos do mundo, é uma pobre coitada. Você espera em Deus? Que pobreza, viu? Cuidado
quando a gente leva a questão da pobreza apenas para o bolso e não para o coração. Se você lê Bíblia, há muitas mulheres ricas que bancavam o ministério de Jesus, dos apóstolos, e eram bem-aventuradas. E há muitas pessoas pobres no bolso, mas que têm um coração orgulhoso, são ricas para Deus, pobres para o mundo. Aqui é a pobreza para Deus. E veja o que confirma essa explicação: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Já viu quem mora em reino ser pobre? Bem-aventurado você pobre, você vai morar no meu castelo, no meu reino. Tem uma coisa errada. Então não é pobreza material, é pobreza espiritual. Aquele que é pobre para Deus morará no seu reino. Os que têm fome, fome de Deus, fome de santidade, fome das coisas espirituais. Bem-aventurado os que choram. Ah, para ficar chorando é bem-aventurança? Se você está chorando no seu pecado, é. Que eu já vi o pessoal chorar por tudo. Ah, padre, eu perdi minha namorada. Eu perdi meu trabalho. Ah, eu perdi minha saúde. Eu nunca vi ninguém chorando assim: meu filho, por que você está chorando? Não, padre, me confessa, eu estou chorando porque eu pequei. O pessoal não está nem mentindo para isso. Eles choram por outros motivos. Aí Jesus está falando: bem-aventurados que choram. Choram o quê? A quebra da aliança com Deus. Choram não ter sido fiel a Deus. Choram não ter buscado as coisas do alto. Bem-aventurados quando os homens vos odeiam, expulsam, insultam, amaldiçoam por minha causa. Por minha causa. Você quer viver isso aqui? Essa última bem-aventurança? Entra lá na internet, no seu perfil do Instagram, e defenda alguma coisa de família ou da fé. Você vai ver o tanto que o povo vai de odiar, de expulsar, de insultar e de amaldiçoar. Eu que o diga. Mas eu continuo falando do mesmo jeito. É assim que a banda toca. Ah, padre, mas eu não quero ser odiado. Eu não quero ser expulso. Eu não quero ser insultado. Essa quer agradar. Só que os que estão agradando, eles não estão nos bem-aventurados. Estão aonde? No ai de vós. Esse é o problema. Isso que tem que ficar claro na sua cabeça. Há muitas pessoas que estão do nosso lado, mas vivem como que estão do lado de lá. É o chamado gol contra. Se o seu time perde, meu filho, mas pelo menos o gol é do outro time, menos mal. Mas se o seu time perde com um gol contra, aí eu falei: não, é demais, velho. Nós perdemos o campeonato porque alguém do meu time fez gol em mim. Aí eu confundi, eu não sabia qual que era o meu. Meu filho, você está fora. Você está jogando um time, você fez gol para o outro. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Para, meus irmãos, de ficar procurando recompensa aqui na terra. Se você for fiel a Deus, você não terá recompensa aqui na terra. Você terá perseguição. As pessoas vão implicar com você, elas vão descartar você, elas vão falar mal de você. Aí Jesus vai dizer assim: era assim que eles tratavam os profetas. Só que Jesus vai mostrar como que eles tratavam os falsos profetas. Aí começa a turma do ai de vós. Aí veja que o ai de vós é o contrário das bem-aventuranças. Eu vou lendo aqui para vocês entenderem. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Ai de vós ricos, porque já tem consolação. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis saciados. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Bem-aventurados vós que chorais, porque havereis de rir. Ai de vós que agora rides, porque havereis de chorar. Bem-aventurados quando vos odiarem, expulsarem, insultarem. Ai de vós quando todos vos elogiam. Aí Jesus termina: porque era assim que eles tratavam os falsos profetas. Bem-aventurados, ai de vós. Estava ontem à noite, nós tivemos ontem a confraternização dos ministros, aqui do santuário, uma tarde muito agradável, tivemos a missa, momento de confraternização. Quando cheguei em casa, eu fui estudar um pouquinho o evangelho de hoje, para lembrar algumas coisas, e peguei uma coleção do Papa Bento XVI. E nesta homilia do Papa Bento, ele mostra quais são hoje os 4 ai de vós. O Papa vai dizer o seguinte: os ricos é a pessoa que adora o dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Os que têm fartura são as pessoas que buscam os prazeres da terra. Vive para os prazeres. Os que ficam rindo,
O Papa vai dizer que são os afetos desordenados, pessoas desordenadas no seu coração. E os que buscam elogio são as pessoas que gostam de vanglória e boa fama. Só que o Papa vai dizer o seguinte: quem adora o dinheiro já mostrou qual Deus ele adora. Quem adora os prazeres mundanos não consegue adorar a Deus. Quem tem afetos desordenados vive não como santos, mas como os pecadores. E aqueles que buscam apenas uma vanglória e boa fama não buscam a vanglória e a boa fama da santidade. Teresa d'Ávila, quando foi levantar um dos seus monastérios, ela entra numa taberna para pedir ajuda, tanto para o monastério como para os pobres. Então ela entra de irmã, com um balainho, chega perto de um homem ateu e diz assim: ajude o monastério, ajude os meus pobres. E conta que ele estava tomando, não sei se tomando uma cerveja, um vinho, não sei. Eu sei que ele olha para ela e faz assim no rosto dela, ó, e fala com ela: é isso que você merece. Ela falou assim: tá bom, eu mereço isso, mas o que os pobres merecem de você? O que você vai ajudar o monastério? Ela entendeu como é a bem-aventurança para Deus. Eu vou abrir um parênteses, porque o elogio deve ser dado para aquele que merece. Vocês sabem, eu gosto muito de ser franco e falo o que deve ser falado. Uma coisa que nós devemos aprender, porque isso eles ganham de nós, os irmãos protestantes, alguns de seita, que vão batendo casa em casa. É um pessoal que leva cada carada, é portão para cara fora, é gente xingando, é gente jogando água, é cachorro latindo. A pessoa leva aqui, ela sai, respira fundo, pega a Bíblia e toca no portão seguinte. Por que eu estou contando esse exemplo? Que nós tivemos na diocese, no tempo de Dom Belvino, as missões. Todas as paróquias fizeram missão. Eu era ainda de Itaúna, Matriz de Santana, dividia os grupos de jovens. Nós visitamos todas as casas da paróquia, sendo católico ou não. Vocês não imaginam a quantidade de gente que depois de uma carada: sai daqui, eu não sou católico não, sai! A pessoa voltava para a igreja, devolvia os folhetos e falava: não, eu não sirvo para isso não. A pessoa fica xingando a gente. Por quê? Porque ela está procurando a boa fama e a vanglória. Porque a pessoa que entende a palavra, quando você recebe um xingamento, Deus está falando: é assim que eles tratam os profetas verdadeiros. A sua recompensa é grande. Sua recompensa é grande. Então eles trabalham na cabeça isso. O mundo me trata assim mesmo, porque era assim que eles tratavam os profetas verdadeiros. Que os profetas que tinham dinheiro, prazeres, afeto desordenado, boa fama, tudo falso, tudo profeta de Baal, e não eram profetas do Altíssimo. Então, meus irmãos, o que esse final de semana a igreja nos propõe para a nossa vida concreta? Coloque a sua confiança em Deus, reze mais e busque intimidade com o Senhor, como nós lemos no Salmo: feliz é todo aquele que não anda. Olha, você tem que afastar de certas pessoas, viu? Tem que afastar os perversos, os malvados, os zombadores. Eles não andam no caminho de Deus. Mas aquele que confia no Senhor e o busca, tudo que ele faz vai prosperar. Aqui sim, você tem, biblicamente, a teologia da prosperidade. Quando você está no bem-aventurado, Deus lhe dá a bem-aventurança, a prosperidade, começando da espiritualidade e pegando todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, se nós colocamos a nossa esperança apenas nas coisas da terra e somos cristãos por causa disso, nós somos as criaturas mais dignas de dó. Que dó das pessoas que ficam na igreja buscando coisas da terra, porque o Senhor não tem um olhar nas coisas contingentes, passageiras, mas nas coisas eternas. Busquemos a bem-aventurança, busquemos a felicidade verdadeira, busquemos as coisas do alto. Durante a semana, vale a pena você ir pensando onde na sua vida tem confiança e onde está faltando confiança em Deus. Você verá que nós confiamos a todo momento, mas quando chega a questão de Deus,
Mas será que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora nos mantenha no grupo dos bem-aventurados e que possamos fugir dos 4 ai de vós, porque para Deus, quem com Ele não ajunta, dispersa. Quem não está com Ele, contra Ele já está. Já contei, mas finalizo com uma parábola pequenina, pode ser que você não conheça e que seja aí o seu cair de chave. Conta que um homem, até que ia muito na igreja, mas gostava de um ai de vós, sabe? Ele foi e morreu. Quando ele acorda, ele ouve assim uns barulhos estranhos, um pessoal cantando. Quando ele levanta, ele está em cima de um muro. De um lado do muro era o céu, do outro lado do muro era o inferno. Primeiro, ele deu uma gubata no inferno. Nesse momento já capeta nenhum ali, mas tinha fogo, tinha um sofá num canto lá. E falou assim: não, que lugar horrendo, fogo, cheiro de enxofre, tudo pegando, nossa, pelo amor de Deus. Ele olha para cá, é o céu. Aí está lá Nossa Senhora: ô meu filho, venha, venha. O anjinho da guarda dele: ah, meu filho, pule para lá. Santa Terezinha: vem, meu filho, vem para cá. Sua mãe era tão bem devota, vem para cá. Você não rezava muito não, eu vou interceder. Vem para cá. Todo mundo vem para cá. Aí ele olhou para o outro lado, aí apareceu o diabo, né? Aí apareceu o diabo andando, que é esse pé de touro. Foi andando, sentou no sofá. A hora que ele senta no sofá, o sofá pega fogo, a confusão danada. E ele fica lá, só lá, um charutão. Ele só lá, ó. Ele olha e fala assim: meu caro, aí é o inferno, né? Ele disse assim: deu para ver, né? É o inferno, o fogo aqui está quente. Do outro lado é o céu. Exatamente. Dos de lá não tem amizade, eu sou do lado de cá. O cara virou e falou assim: olha, eu vou te dar um conselho. Eu não decidi para onde eu vou não, mas você tem que investir mais no marketing. Se continuar do jeito que está, o inferno vai ficar vazio. Porque desde a hora que eu cheguei, todo mundo daqui não para de falar: vem para cá, pula para cá, fica com a gente. Não teve nenhum capeta para me seduzir. Você sentou, calado estava, calado ficou. Se eu não puxo o papo, olha, meu filho, se você não chamar a gente para ir, todo mundo vai para o lado de lá, viu? Aí o capeta viu e falou assim: não, você não entendeu. Quem está em cima do muro já escolheu, porque o muro é meu. Quando ele acordou em cima do muro, ele não sabia, mas ali ele já estava do lado de lá. Qual que é o problema de muito católico? Eles acham que existe estar em cima do muro. Agora você sabe a quem pertence quem fica em cima do muro. A quem pertence quem não tem posicionamento, quem não tem opinião, quem não defende a fé católica, quem não defende a sua família. Não. Coluna do meio só existia, meu filho, na zebra do Jornal Nacional. Na espiritualidade, quem não ajunta com Cristo, contra Ele trabalha. Quem não está do lado dele, contra Ele está. Não se enganem. Quem não tem posicionamento e fica aquele católico em cima do muro, você descobriu a quem o muro pertence. Venha para o lado dos bem-aventurados e não queira imitar os que vivem no ai de vós. Ao Senhor Jesus, que nos dá o Espírito Santo, com a sabedoria e o discernimento necessário a cada dia para carregarmos as nossas cruzes, com os olhos na eternidade, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.